Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Webinário Nacional de Direito Eleitoral 2020. Mais um grande evento realizado pela Academia Megasoft, Gestão Pública Inteligente. Sob a coordenação pedagógica dos advogados Diogo Araújo, secretário-geral da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB Goiás, e Leon Safatli, membro da Associação Brasileira de Advogados, todos terão a oportunidade de acesso a informações relevantes e atualizadas sobre o direito eleitoral destinado a candidatos, advogados e eleitores. Serão 3 manhãs muito especiais, que contarão com a participação de juristas consagrados no direito eleitoral brasileiro, como os ex-ministros do TSE, Henrique Neves e Joelson Dias, o ex-presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, juízes eleitorais, advogados com destaque na área, profissionais de comunicação e outros profissionais importantes dentro desse contexto. Importante também destacar a participação dos advogados eleitorais, Thaís Moraes, procuradora-geral da Câmara Municipal de Lusiânia, e Cleone Meirelles, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui de Goiás. Vale também ressaltar que para a realização deste grande webinário, nós contamos com as fundamentais parcerias da Associação Brasileira de Advogados e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás. Importante também registrar que começaremos a nossa programação, a partir de agora, com mais de 2.500 inscrições realizadas, totalmente gratuitas, em um evento digital que será transmitido pelos canais da Megasoft, no YouTube e no Facebook. Sempre das 9 horas da manhã até o meio-dia, com painéis que terão duração de 45 minutos e que contarão com a participação de todos vocês por meio do chat, tendo os seus questionamentos encaminhados aos palestrantes pelos nossos mediadores, também profissionais de destaque no direito eleitoral brasileiro. Muito bem, transmitidos os recados iniciais, vamos ao que todos estão aguardando, que são os painéis deste grande evento. Porém, senhoras e senhores, antes de darmos início ao primeiro painel do nosso webinário, nós teremos breves pronunciamentos de autoridades extremamente importantes para a realização deste evento. Contamos já conosco aqui presencialmente, na sede da Megasoft, do seu diretor-presidente, senhor Daniel Martins, que representa aí todo o corpo diretivo da empresa realizadora deste webinário, e também de maneira remota contamos com as ilustres presenças do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, e do juiz membro do TRE de Goiás, Dr. Vicente Lopes. Muito bem, vamos iniciar, portanto, este momento breve de saudação inicial com as palavras do presidente da Megasoft, senhor Daniel Martins, que realiza este grande webinário nacional sobre direito eleitoral. Bom dia a todos. Inicio minha participação cumprimentando todos os pais por seu dia comemorado ontem. A paternidade é das missões que mais me orgulha. Tenho 3 filhos que me enchem de amor e alegria. Reverencio também o amor de Deus, Pai de todos nós. É um imenso privilégio e igualmente uma enorme responsabilidade realizar o primeiro webinário nacional de direito eleitoral da Academia Megasoft. Responsabilidade, aliás, é uma palavra que tratamos com muito esmero. Em seus 27 anos de história, a Megasoft sempre foi pioneira na região centro-oeste no trabalho de levar a mais arrojada tecnologia, com segurança, numa prestação de serviços que ajuda os gestores públicos a zelar do dinheiro público. Temos aqui ao nosso lado o presidente da OAB Goiás, Lúcio Flávio Paiva, e o juiz eleitoral Vicente Lopes, que eleva o nosso webinário, mas também que reforça o nosso compromisso público. Na história brasileira, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Justiça Eleitoral são protagonistas no enorme desafio coletivo de defesa da democracia. Sem essas duas fortes instituições, haveria sério risco de nós, brasileiros, não termos conseguido manter o direito cívico de eleger nossos representantes. Aliás, foi esse cenário de pandemia e de dificuldade de se realizar as eleições que nos moveu a realizar esse seminário. A Megasoft tem algumas das melhores ferramentas de transparência e de gestão pública do país,
mas não poderia fugir ao desafio de elevar o debate democrático, de defesa do sufrágio universal. As eleições de 2020 serão únicas, nunca vimos desafio igual. Por isso temos de unir forças, instituições públicas, privadas e da sociedade civil têm que se unir para garantir a prevalência da democracia nas urnas. Agradeço a todos os painelistas de renome nacional que apoiam essa iniciativa. Agradeço à Associação Brasileira de Advogados e à OAB Goiás pelo mesmo apoio. Agradeço aos coordenadores pedagógicos do webinário, os advogados Leon Safatli e Diogo Araújo, além dos advogados Thaís Moraes e Cleone Meirelles, por tomarem frente no ar do trabalho e colocar esse imenso evento de pé. Agradeço a toda a equipe da Megasoft, que apoiou o webinário e que nos honra nesses 27 anos de história. Agradeço especialmente aos 2.500 inscritos que elevam este evento como um dos mais importantes do Brasil. Obrigado. Muito obrigado, senhor Daniel, pelas palavras, sempre muito gentis. Parabéns pela idealização e organização deste grande webinário que atinge aí, com seus mais de 2.500 inscritos, grande parte do Brasil nos assistindo e acompanhando essa programação extremamente rica, num momento muito importante do nosso país. E neste momento é com muita honra que nós anunciamos as palavras, uma saudação muito especial do juiz, membro do TRE Goiás, Dr. Vicente Lopes, que falará em seu nome e representando o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás na abertura deste webinário. Com a palavra, o Dr. Vicente Lopes. Bom dia a todos. Primeiro eu quero cumprimentar ao Dr. Daniel Martins, CEO da Megasoft, parabenizá-lo pelo evento, cumprimentar também e agradecer aos amigos, Dr. Diogo, Dr. Leon, pela organização desse brilhante evento, pela grandiosidade do evento, mais de 2.000 inscritos. Quero especialmente cumprimentar o meu presidente da OAB, Dr. Lúcio Flávio, parabenizá-lo também pelo importante trabalho que tem feito à frente da nossa instituição, principalmente nesse momento de crise para todas as atividades econômicas, e a advocacia não está sendo diferente, mas a OAB de Goiás tem conseguido eficientemente, que é uma marca da sua excelência e de vossa senhoria, enfrentar esses problemas causados aos advogados por conta da pandemia do Covid. Então, além do cumprimento, eu estendo aqui a todos os advogados, na pessoa do nosso presidente Lúcio Flávio, parabenizo pelas medidas que vem adotando, pela atuação da OAB nesse sentido. Eu quero, primeiro, ressaltar a importância desse evento para a comunidade jurídica eleitoral, né? Não só no Estado, mas no Brasil inteiro. Nós temos aqui inscritos de todo o país. Esse é um momento que demanda uma ampliação dos debates, porque a Justiça Eleitoral sempre teve um grande desafio, que é realizar as eleições, quanto mais as eleições municipais, que tem um número para esse ano, para que você tenha uma noção, nós esperamos do Brasil inteiro em torno de 700 mil candidatos. Né? Então, é um grande evento, é o maior evento do país, e num momento de muita dificuldade, de distanciamento, de isolamento, de um problema sanitário muito grave. Então, torna a realização das eleições pela Justiça Eleitoral mais difícil, mais complicada. Para que você tenha uma noção do que nós estamos falando, são 2 milhões de mesários, 2 milhões de mesários, 147 milhões de eleitores que participam desse processo, desse grande evento. Então, a Justiça Eleitoral tem que se cercar de todos esses cuidados para garantir o exercício ao voto, mas também garantir a saúde dos eleitores, dos mesários e dos servidores da Justiça Eleitoral. Portanto, esse evento vem num momento relevante para trazer os olhos, chamar a atenção
para o processo eleitoral, que já está prestes a se iniciar, né? E eu, então, já encaminhando para o encerramento, conclamo a todos que, como sempre fizeram, né, toda a população, que participe do processo democrático, né? Aos mesários, que se dediquem, nesse momento de dificuldade da justiça eleitoral, à realização das eleições, e a população que efetivamente compareça às urnas esse ano, mesmo diante desse cenário adverso. Todas as medidas sanitárias, os cuidados, os protocolos estão sendo elaborados e serão seguidos para que isso ocorra. E, por fim, venho deixar aqui um abraço e os cumprimentos também do presidente do TRE, doutor desembargador Leandro Crispim, que não pôde estar presente na abertura, mas pediu que eu o representasse, né? E deixo aqui também o abraço dele e o reconhecimento dele pela grandiosidade e excelência do evento. Desejo, então, bons debates, bons ensinamentos, bastante aprendizado nesses próximos dias desse webinário, e que a gente possa ter momentos proveitosos e profícuos aqui nesse evento. Um bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Vicente Lopes, por sua gentileza de dedicar um pouquinho do seu tempo, bem como o presidente da OAB, doutor Lúcio Flávio, na abertura oficial deste webinário nacional sobre direito eleitoral. Muito bem, senhoras e senhores, dando sequência à nossa programação, vamos agora de imediato ao início do primeiro painel do webinário. Antes, porém, gostaríamos de deixar um convite a todos que ainda não deixaram o seu like na nossa transmissão, que o façam. Aqueles que não se inscreveram no canal da Megasoft Informática também podem se inscrever e acompanhar aí no YouTube todo o material que já foi produzido, os lançamentos, todos os conteúdos da Megasoft Informática na internet. Convidamos também todos que estão nos assistindo para que participem ao longo do painel por meio de perguntas, comentários e sugestões através do nosso chat aí no YouTube, para que a nossa mediadora possa transmitir as perguntas, os questionamentos aos nossos painelistas no momento oportuno. Portanto, a todos, muito obrigado mais uma vez pela audiência e passamos a palavra, a partir de agora, à doutora Marina Moraes, ela que será a mediadora deste primeiro painel do webinário, ela que é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e, a partir de agora, conduzirá os trabalhos. Com a palavra, doutora Marina Moraes. Eu vou começar fazendo uma apresentação, embora isso vá me tomar muitos minutos, pelo extenso currículo dos nossos participantes do painel. Dr. Joelson Dias, ex-ministro do TSE, advogado, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, foi secretário do Conselho do Colégio e Ordem dos Advogados do Mercosul, ex-integrante da Comissão Nacional de Relações Internacionais do Conselho Federal da OAB, também representou o Conselho Federal da OAB no Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi procurador da Fazenda Nacional e servidor concursado do Tribunal Superior Eleitoral e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Falta aqui nesse currículo dizer que o Dr. Joelson é o maior gentleman que já viveu sobre a face da terra e uma das pessoas mais generosas que eu já tive a oportunidade de conhecer. Ao lado dele, o não menos brilhante, Dr. Vandir Alam, advogado, professor especialista em Direito Público e em Direito Eleitoral, diplomado em Gestão Pública e Teoria Política pela Universidade Miguel Cervantes de Santiago, no Chile, e em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, conselheiro seccional da OAB Goiás e presidente da Comissão de Direito Político Eleitoral da Seccional Goiana da Ordem. Queridos, um prazer mediar
esse painel e ouvi-los. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Joelson. Dr. Joelson. A apresentação anterior com essa conclusão que você fez aí da minha apresentação, fruto certamente da nossa amizade mais do que qualquer outra coisa. Eu digo da minha felicidade, a satisfação que foi receber esse convite da Megasoft, da ABA, da OAB Goiás, tão bem representada aí na sua Comissão de Direito Eleitoral pelo meu querido amigo Vandir Oliveira, e da minha satisfação participar desse painel com vocês dois. Preciso também agradecer Daniel Martins, da Megasoft, meu querido amigo Leon Safa, pelo convite que me foi formulado. Eu sou o Joelson Dias, pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, camisa marrom, camisa branca com listras marrom e gravata vermelha, blazer preto, em um ambiente decorado com um painel cinza claro. Eu faço essa descrição para facilitar a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, cegos e cegas que nos acompanham, para que também eles possam nos acompanhar aí com toda a riqueza de detalhes. Eu preciso necessariamente, nesse nosso painel Democracia e Participação Política dos Segmentos Sociais Vulneráveis, começar elogiando a Megasoft, a ABA, por começar o nosso importante evento justamente com esse imprescindível painel. Da mesma forma que o nosso evento estaria incompleto sem falar da participação política de mulheres, negros, pessoas com deficiência, segmentos LGBT e indígenas, da mesma forma, a nossa democracia não poderia ser assim definida sem que contemplássemos a participação política desses segmentos sociais vulneráveis. Por isso, eu começo com uma proposta. A participação política fundamenta a democracia na medida em que lhe confere legitimidade, e a participação política dos segmentos sociais vulneráveis e das minorias é uma das questões centrais da nossa democracia. Afinal, não existe regime democrático onde qualquer parcela da coletividade esteja alijada do processo político, da tomada de decisões, ou mesmo, e é isso o que mais importa, dos assentos nos parlamentos do poder. Porque a democracia se caracteriza como regime em que as decisões fundamentais defluem de todos os cidadãos. Eu tenho aproveitado esse ano, insistido muito nesse tema, porque, confesso, estou na expectativa de que, com o fim das coligações para as eleições proporcionais para vereadores, todos nós sabemos, para prefeito, os partidos ainda poderão se coligar, mas para vereadores as coligações já não mais existem. Então, estou na expectativa de que os partidos invistam no lançamento de candidaturas de mulheres, negros, pessoas com deficiência, do segmento LGBT e mesmo indígenas, no propósito de encontrarem bons puxadores de votos, candidatos desses grupos com capital social, com relações sociais, e com isso, parece até óbvio, incrementar as chances de os partidos alcançarem o quociente eleitoral. Sabemos que sem esse quociente eleitoral, se não houver sobras, o partido não elege nenhum filiado, e depois também melhorar o quociente partidário para aumentar o número dos seus filiados eleitos. Esse tema da participação política dos segmentos sociais vulneráveis, para mim é um tema muito caro, desde 2006, quando eu acompanhei na própria ONU a elaboração da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem um capítulo específico sobre a participação desses indivíduos
na vida pública e política. Eu era ainda ministro substituto do TSE, quando propus ao ministro Lewandowski, então presidente à época, a criação de um grupo de trabalho para analisar como a justiça eleitoral poderia contribuir para a efetivação da Convenção da ONU, e já era mais ministro quando tive a grata surpresa de ver que daquele grupo de trabalho saiu o texto que depois foi votado pelo plenário da Corte como a Resolução 23.361, instituindo o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral Brasileira. Ou seja, falar de participação na política é falar de participação também das pessoas com deficiência, e lembrar que a Justiça Eleitoral tem um programa de acessibilidade antes mesmo da nossa lei brasileira de inclusão, do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, para mostrar o protagonismo da Justiça Eleitoral nesse aspecto, mas, ao mesmo tempo, lamentar que os partidos políticos ainda não tenham incrementado o número de candidatos e candidatas com deficiência e, o que é mais importante, garantido efetivamente recursos para as suas campanhas em igualdade de condições com os demais candidatos e, claro, também tempo de rádio e televisão para que também as pessoas com deficiência possam aumentar aí o número de eleitos. Hoje temos apenas um deputado federal, Felipe Rigoni, e uma senadora, Mara Gabrilli, com deficiência. Desde 2011, eu tenho estudado também o déficit de representatividade das mulheres, com artigos publicados mostrando que as cotas não foram suficientes e, por isso mesmo, defendendo já há muito tempo a paridade de assentos nos parlamentos. Ou seja, a minha proposta é que, depois de feita a apuração dos votos, se separe duas listas, uma de homens e outra de mulheres, e os partidos preencham aí conforme o número de eleitos. Mas essa é uma questão que, com certeza, Marina vai nos falar com muito mais propriedade a partir do seu legítimo lugar de fala. Finalmente, menciono também a importância desse tema por conta da consulta que tramita no Tribunal Superior Eleitoral. Espera-se que volte a julgamento muito em breve, a consulta 0600-306 de 2019, da deputada federal Benedita da Silva, discutindo justamente a possibilidade de se garantir recursos financeiros, tempo de rádio e televisão, às candidaturas femininas, às candidaturas negras, já nessas próximas eleições. E tudo isso porque os números, sabemos todos, são bem expressivos se considerada a subrepresentatividade de todos esses segmentos, mulheres, negros, pessoas com deficiência, em relação à população brasileira. Segundo o IBGE, apesar de 51% de mulheres na população, também são mais 50% do nosso eleitorado, 44% dos partidos políticos, as mulheres alcançaram apenas 15% de representantes na Câmara dos Deputados. Ou seja, de nada tem adiantado a cota de 30% de candidaturas, porque já estamos há muitos anos estacionados aí nesse percentual de 9%, 10% até as eleições passadas, e agora chegamos a 15%, e quero acreditar porque houve decisão do TSE, houve decisão do Supremo Tribunal Federal, determinando que se garantisse pelo menos ali o percentual de 30% para a participação das mulheres no que diz respeito aí aos recursos financeiros e ao tempo de rádio e televisão. Na verdade, é muito triste ver que aquilo que era cota de candidatura, que, como a gente vê, nem sequer garantiu assentos efetivos no parlamento, num percentual de 30%, o que era para ser piso, ou seja, uma cota de início para incentivar a participação da mulher na política, virou, na verdade, teto. Parece que os partidos só se preocupam em lançar esses 30% e tudo, então, estaria resolvido, o que não é verdade por conta desses números, como vimos, que apesar de muito expressivos no eleitorado, muito expressivos
na população brasileira e até mesmo como filiadas aos partidos políticos, não se traduzem naquilo que efetivamente mais importa, que é o número de assentos e, por que não dizer, governadoras e prefeitas eleitas. A mesma situação quando a gente vê, por exemplo, a situação dos negros. Em 2014, do total de candidatos, 38% eram brancos, 30% negros, 16,5% mulheres brancas, 14,2% mulheres negras. A maior porcentagem de candidatos negros, 45,4%, e de mulheres, 52,3%, era de jovens no pleito de 2014. Quando chegamos em 2016, o cenário não foi muito diverso. Embora distante de corresponder à população brasileira, em que 55,8% se autodeclaram negros, nessas eleições de 2016, 40% de todos os candidatos eram negros. E quando consideradas especificamente as candidaturas à chefia do Executivo Municipal, o que a gente ouviu em 2016, é que 45% dos 5.568 municípios brasileiros tinham apenas candidatos brancos e que entre os prefeitos eleitos, apenas 29% eram negros. Nas eleições de 2018, embora 47,6% dos candidatos fossem negros, apenas 27,9% foram eleitos. Daí a razão de ser dessa consulta que tramita no TSE, da relatoria do ministro Barroso, que já foi acompanhado também pelo ministro Fachin, no entendimento de que tem que se garantir, sim, as candidaturas negras, um percentual mínimo de recurso financeiro e também de tempo de rádio e televisão, ainda que a questão das cotas de candidatura propriamente ditas só possam ser resolvidas pelo legislativo, porque, é claro, o legislativo quem tem a competência precípua de legislar, mas, e é isso que a consulta faz, os votos dos ministros Fachin e Barroso já divulgados têm uma fundamentação marcante, até porque as petições iniciais, os estudos que acompanharam a consulta também são muito aprofundados, mostrando que por conta dessa exclusão, discriminação, desse preconceito, enfim, desse racismo estrutural que lamentavelmente permeia a sociedade brasileira, são fundamentais medidas mesmo para incrementar a participação política de negros e, mais do que isso, a adoção de ações afirmativas, porque, claro, mais do que uma questão individual, é uma questão que, lamentavelmente, alcança as nossas instituições, alcança a nossa legislação e, por isso, precisa mesmo ser corrigida. E quando a gente fala do segmento LGBTI e das pessoas com deficiência, aí a situação ainda é um pouco até mais delicada, porque, não obstante o déficit de participação, a subrepresentatividade, eu insisto, os partidos continuam perdendo aí talentos, pessoas com grande capital social, lideranças nas suas comunidades que podiam angariar mais e mais votos para os partidos. Mas a verdade é que, em relação ao segmento LGBT e as pessoas com deficiência, tanto no âmbito dos partidos, quanto na Justiça Federal, na Justiça Eleitoral, a gente não encontra sequer números para que se possa fazer a comparação, para que se possa avaliar a evolução ou não dessa participação política no que diz respeito às candidaturas, no que diz respeito aos eleitos, a evidenciar, portanto, a necessidade da adoção de medidas concretas para a efetivação, a coleta de dados para facilitar o desenho, a implementação de políticas públicas para a efetivação dos direitos desses segmentos sociais vulneráveis. Ou seja, me pareceram que esses números falam por si só, justificam a razão de ser de adotarmos todas essas ações afirmativas no que diz respeito a todos esses segmentos sociais vulneráveis para garantir a sua maior participação política, porque, claro,
Não existe democracia sem igualdade, não existe democracia sem participação política, mas é mais do que a participação política, o direito de votar e ser votado, é o direito mesmo de disputar a campanha eleitoral em condições de igualdade com os demais candidatos, para que se possa aumentar o número desses representantes nos parlamentos, nos executivos, de maneira que aí sim a gente possa falar mais do que o sufrágio universal formal, que garante o voto de todos, mas falar também na efetiva participação dessas pessoas, desses grupos, em todas as instâncias de poder, sabendo que para romper com esse racismo, com esse preconceito, com a misoginia, com o machismo, com o capacitismo, precisamos que as próprias pessoas com deficiência, mulheres, negros, indígenas, tenham assento nos parlamentos para que possam eles mesmos, esses grupos e indivíduos, definirem as políticas públicas mais importantes para que possam sair dessa vida de invisibilidade, preconceito, discriminação, porque os dados, sabemos todos, no que diz respeito ao direito ao trabalho, ao direito à saúde, à própria participação na vida pública e política, são sempre dados muito graves, excludentes mesmo, em relação a todas essas chamadas assim minorias não brancas. E mais, além de todos esses aspectos práticos, me parece que também do ponto de vista acadêmico, e esse não deixa de ser um evento acadêmico, não importa a linha aí de pesquisa que alguém adote, enfim, a equidade de Rawls, a democracia coparticipativa de Dworkin, a poliarquia de Robert Dahl, o modelo deliberativo de Habermas, a democracia agonística de Chantal Mouffe, que o que a gente vai verificar no final é que o valor das liberdades políticas para todos os cidadãos, inclusive os segmentos sociais vulneráveis, qualquer que seja a sua situação social ou econômica, deve ser aproximadamente igual ou, pelo menos, suficientemente igual, ou seja, isonômico, de modo que a competição pelo poder político envolva grupos distintos, refletindo a multiplicidade de vozes que as sociedades pluralistas contemporâneas abarcam e que cada indivíduo ou grupo tenha efetiva oportunidade de participar do processo político, influenciar no resultado das eleições e ocupar uma função pública. A gente poderia continuar aqui na linha de Nancy Fraser, falando de reconhecimento, que é o que está muito nessa consulta que o TSE responde sobre as candidaturas negras. Poderemos falar aqui da descolonização, como defende Grada Quilomba, ou podemos mesmo ficar nos nossos constitucionalistas, como Jorge Miranda, para o qual a passagem para o Estado Democrático de Direito almejou uma liberdade igual para todos, construída mediante a correção das desigualdades, em conformidade com as balizas delineadas na Constituição, mas suscetível, em um sistema pluralista, à vontade popular expressa pelo voto. Ou seja, por qualquer vertente, me parece, pelo nosso cotidiano, pelo nosso dia a dia, em que vemos graçar, lamentavelmente, o preconceito, a discriminação, a exclusão, seja pelos números excludentes que confirmam essa subrepresentatividade, como vimos, de todos esses segmentos, ou mesmo por essas teorias políticas, constitucionais mais contemporâneas, não há outra forma de se ver a nossa democracia, o nosso Estado democrático de direito, se não for realmente na compreensão de que um sistema realmente democrático deve favorecer a máxima implicação dos cidadãos na definição das leis, no delineamento da execução das políticas públicas. Por isso que tem que garantir a participação nas eleições, tem que garantir condições reais durante a campanha eleitoral para que cheguem ao parlamento e possam, então, participar
no desenho dessas políticas públicas, ou seja, o processo participativo deve assegurar que nenhum indivíduo ou grupo esteja acima de outros indivíduos ou grupos. E aí concluo justamente com essa premissa de que uma sociedade livre da opressão, do preconceito, da submissão e, portanto, democrática, deve obrigatoriamente considerar a participação de todos esses segmentos sociais vulneráveis em dimensão equânime e inclusiva. O diálogo social só será legítimo se todos puderem participar em condições de oportunidade. Por isso, um dos meus mais sinceros agradecimentos à Megasoft pela realização desse evento e, mais do que isso, por ter começado essa nossa importante discussão, essa nossa importante reflexão, justamente com esse tema tão caro para a nossa democracia, tão caro para a nossa sociedade, e eu espero, muito em breve, muito caro também para os nossos partidos políticos. Muito obrigado, é uma satisfação dividir essa mesa com profissionais tão queridos, amigos tão competentes como Vandir e Marina. Um bom dia. Muito obrigada, doutor Joelson. A honra é nossa de ouvir o senhor dizer coisas, reflexões pertinentes. Eu já disse que eu sou fã do seu trabalho a respeito de direito de sufrágio e minorias há muito tempo. Muito antes de conhecê-lo pessoalmente, inclusive. E muito obrigada mesmo pela contribuição. Doutor Vandir, passo a palavra. Eminentes colegas que dividem essa bancada virtual comigo, doutora Marina, companheira de caminhada na Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB Goiás, e doutor Joelson Dias, um profissional e um ser humano pelo qual eu tenho a mais profunda admiração, pela forma que ele tem usado a sua alta qualificação acadêmica, as suas habilidades de construção de relacionamentos, toda a competência que lhe é inerente para defender uma causa, e uma causa que é tão cara à democracia, que é a inclusão das minorias. Eu estou aqui hoje, doutor Joelson, na cômoda, na confortável posição de debatedor. Então, eu só tenho que provocar o colega, porque quem tem conteúdo e substância para falar do tema do painel é o senhor. Então, eu quero fazer algumas provocações para enriquecer esse debate. Primeiro, eu faço me desculpa, cumprimentar a Megasoft pela realização desse evento, e o faço nas pessoas do meu querido amigo Diogo Araújo, juntamente com o Leon Safati, pela organização, pela qualidade dos palestrantes, dos participantes. Com exceção da minha pessoa, vocês foram muito felizes em construir esse evento, que eu tenho certeza vai ser da mais alta qualidade, auxiliando os pré-candidatos, os gestores, auxiliando os acadêmicos que estão acompanhando também. Nós precisamos amplificar cada vez mais as discussões sobre democracia e com enfoque no direito eleitoral. Isso é muito importante. E Goiás tem sido muito feliz em realizar eventos de grande qualidade, e esse, promovido pela Megasoft, é mais um desses grandes eventos de qualidade aqui no estado de Goiás. Professor Joelson, o professor Boaventura de Souza Santos, catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, ele trabalha na sua obra, permeia a sua obra, o que ele chama de pensamento abissal, que é uma linha imaginária onde uma parcela significante da nossa sociedade habita.
Na semana passada, nós tivemos um exemplo ilustrativo e gritante desse pensamento abissal. Eu vou falar o nome porque o nome dele precisa ser repetido constantemente. O contabilista Matheus Abreu de Almeida Prado Couto, que humilhou um entregador de aplicativo no seu condomínio, afirmando que ele teria inveja da cor da pele do Matheus, teria inveja da condição social e econômica do Matheus. E o Matheus, ele verbaliza o pensamento abissal. Nós temos na nossa sociedade segmentos e pessoas com condições que estão fora do nosso objeto de percepção. E às vezes a gente se assusta quando essas mesmas pessoas são vocalizadas. Nós tivemos um instrumento formal de vocalização, de inclusão democrática no nosso país, sem sombra de dúvida, a partir de 2015, fruto muito do seu trabalho, né? A Lei 13.146 é uma conquista, mas é uma conquista formal ainda, né? Essa inclusão ainda não se materializou tanto quanto deveria. Então, é indiscutível a necessidade de se incluir no debate político e na representatividade essas parcelas minoritárias ou subrepresentadas. Eu falava com a Marina no final de semana que não dá para incluir as mulheres como minorias, né? Porque são, de fato, uma maioria na nossa sociedade, mas há um problema de subrepresentação. E aí, a provocação que eu faço para o senhor, diante dessa realidade, onde é imperioso a inclusão das minorias, é indiscutível a necessidade de tornar visíveis esses segmentos que ocupam a zona abissal. Como promover o equilíbrio disso com o princípio democrático, onde o eleitor precisa ter liberdade para escolher seus candidatos? Então, eu faço um contraponto aqui entre reserva de vagas ou cotas e a liberdade de escolha por parte do eleitor. Sem juízo de valor, é só uma provocação. E uma segunda provocação, retomando o pensamento do professor Boaventura, se esse pensamento abissal ele é uma realidade sociológica, nós precisamos trabalhar a desconstrução desse pensamento. E aí a provocação, aqui não é uma provocação, a pergunta específica que eu faço para o senhor é: qual o papel dos partidos políticos na desconstrução desse pensamento abissal? E por fim, doutor Joelson, esse é um dilema filosófico que eu pessoalmente tenho. É possível as minorias elas se correpresentarem? É legítimo que, eu não digo legítimo, mas é efetivo que um determinado segmento de uma determinada condição, como, por exemplo, o segmento LGBTI, é legítimo a representatividade desse segmento por parte das mulheres, por exemplo? É possível uma correpresentação entre os segmentos minoritários na representação política? Então, são essas três provocações e perguntas que eu gostaria de colocar para o doutor Joelson, agradecendo muito humildemente o convite de estar presente em uma mesa tão qualificada, e cumprimentando mais uma vez o querido amigo Joelson e Marina. Joelson pela sua fala inicial, Marina por sua competência e tenho certeza pelo acréscimo que ela vai fazer daqui a pouco. E agradeço muito a oportunidade de participar aqui. Eu fico
feliz, porque eu tenho certeza que nós temos aí um dia inteiro de debates, de reflexão só desta mesa, não temos outros assuntos para responder aí todas essas suas muito pertinentes perguntas, reflexões, porque isso é um ambiente acadêmico, não deixa de ser, apesar da proximidade das eleições municipais, todo mundo já querendo saber mais precisamente quais são as regras, e é isso que eu tenho tentado demonstrar aqui com esse nosso painel, que os partidos terão necessariamente que discutir agora já nas convenções municipais, a própria questão da acessibilidade, por exemplo, das convenções virtuais, para garantir que as pessoas com deficiência possam delas participar, terão que definir a lista de mulheres para assegurar o percentual aí de gênero previsto na legislação, e sabe-se lá a resposta que o TSE vai concluir, dar para essa consulta aí sobre as candidaturas negras, ou seja, os partidos terão que definir critérios já de imediato agora para essas eleições de 2020. Por isso, esse tema não é propriamente apenas acadêmico, apesar da sua importância, do seu viés necessariamente acadêmico, mas é um tema prático que os partidos deverão se debruçar agora. Vimos na semana passada o TSE derrubar 2 chapas, confirmar decisões de TRS, derrubando 2 chapas inteiras de vereadores, de vereadoras, justamente porque os partidos não tinham cumprido aí devidamente com as cotas de participação das mulheres, fraudado as candidaturas femininas, ou seja, esse é um problema prático. Não adianta dizer que na comunidade não tem mulheres que não querem se candidatar, tentar imputar às mulheres a responsabilidade. Enfim, já são tão discriminadas historicamente, demoraram tanto para poder votar, só agora que tem o mínimo de recursos para poder disputar as campanhas em condição de igualdade com os demais candidatos. Ou seja, é difícil mesmo, porque virou uma questão cultural. O racismo, o sexismo, a misoginia, a homofobia, o machismo são, depois de tantos séculos de opressão, de exclusão, também questões culturais. Em relação às pessoas com deficiência, a gente diz muito que, às vezes, mais difícil do que remover aí as barreiras arquitetônicas, as barreiras na comunicação, é remover as barreiras atitudinais, ou seja, romper com o preconceito, com a discriminação. Preconceito, como o próprio nome diz, é isso, é uma ideia formada previamente que as pessoas têm e já não acreditam mais no protagonismo, não acreditam mais, não, jamais acreditaram, continuam não acreditando no protagonismo, na capacidade, na possibilidade de realização de todos esses segmentos sociais vulneráveis. E eu nem uso o termo minoria, porque o termo minoria, tecnicamente falando, está no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 27, e se refere mais precisamente a minorias culturais, linguísticas. Por isso eu prefiro o termo segmentos sociais vulneráveis, e não é nem que esses segmentos são vulneráveis, eles são vulnerabilizados. A sociedade, a falta de recursos, a falta de ações afirmativas, a falta de políticas públicas, a discriminação, o preconceito é que vulnerabilizam esses segmentos. E do ponto de vista numérico, meu querido amigo Vandir, você está coberto de razão. Em relação à população, eles são maioria. É assim que acontece com os negros, é assim que acontece com as mulheres. As pessoas com deficiência são 24% da nossa população, ou seja, 46 milhões de brasileiros. Então, não é na perspectiva numérica em relação à população e mesmo ao eleitorado que a gente vai falar de minorias. Nós vamos falar de minorias, na verdade, de segmentos sociais que têm os seus direitos vulneráveis, que não conseguem, por conta dessa exclusão, discriminação histórica, a efetivação, a igualdade dos seus direitos. E eu digo, a gente não tem tempo aqui, mas a consulta do TSE sobre as candidaturas negras traz todos esses dados, porque a petição inicial foi muito bem fundamentada com estudos e mostra como isso repercute, como eu dizia, na segurança, na violência, como esse exemplo que você acaba de nos trazer, na saúde, no trabalho, enfim, nós temos aí hoje, com o fácil acesso da internet, pelos nossos próprios celulares, como conferir esses números trágicos em relação a qualquer desses segmentos. O Brasil não alcança, em relação às mulheres, sequer a média
de 20 e poucos % da América Latina. Sempre que se faz qualquer estudo de comparativo de participação efetiva das mulheres nos parlamentos, não é só de cota de candidatura, é de assentos concretos no parlamento, de 190 países estudados, o Brasil sempre aparece ali na 100ª, 30ª posição, muito atrás de países que até culturalmente não têm qualquer apego ao incentivo de participação feminina na política. Então, não tem jeito, por qualquer ângulo que olharmos, nós temos que romper com essa cultura da discriminação, com essa cultura do preconceito, até com esse racismo estrutural, como o ministro Barroso, o ministro Fachin já anteciparam tão bem nos seus votos nesta referida consulta. E aí não tem jeito. Se nós chegarmos à conclusão de que a partir desses números tudo se estruturalizou, que é sistêmico, que é perverso, que é regular, que já é duradouro, não tem outra forma para a gente romper com esse ciclo vicioso, a não ser garantindo ações, programas, políticas públicas e, inclusive, ações afirmativas, claro, durante um certo tempo, sob o mais rigoroso escrutínio, para ter certeza de que elas estão produzindo efeitos reais e concretos no incremento da participação política de todos esses segmentos. Mas, sem esses programas, sem essas ações afirmativas, nós não conseguiremos romper com essa subrepresentatividade e até com essa ideia mesmo que graça na sociedade referente enfim, a todo esse preconceito e discriminação. Boaventura de Souza Santos é um ótimo exemplo, porque ele fala muito mesmo da concepção multicultural de direitos humanos. É dele a famosa frase de que temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza, mas também temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza, ou seja, a democracia como uma nova gramática social, rompendo, entre outros, com o não reconhecimento da diferença. É isso que está também no voto do ministro Fachin, nesta consulta sobre as candidaturas negras, e os partidos têm um papel fundamental e importante nisso. Nos anos não eleitorais, principalmente, podem aproveitar das suas fundações para fazer cursos de capacitação para a sociedade, identificar esses talentos, essas pessoas com esse alto capital social nesses diferentes segmentos sociais, seduzi-las para que se filiem aos partidos políticos, para que, ainda que não sejam candidatos, candidatas, possam contribuir com as suas ideias, possam contribuir na escolha dos candidatos. Os partidos não precisam da legislação para destinar recursos para todos esses segmentos de maneira isonômica, um percentual que seja, para que eles possam disputar as eleições em condições de igualdade, tempo de rádio e televisão, garantir espaço agora nas redes sociais, garantir a audiodescrição, a legenda, o intérprete de Libras em todo o seu material, tanto partidário como eleitoral. Enfim, fomentar essa ideia do quão importante é a diversidade. E, finalmente, a representação é importante não só do ponto de vista descritivo, de termos ali um ou outro indivíduo desses grupos com assento efetivo nos parlamentos, mas ela precisa ser... Depois teremos que assegurar que essas pessoas, esses indivíduos eleitos, conseguirão participar de toda a pauta de discussão das ações, dos programas, para romper com toda essa exclusão e ter assento também nas comissões, como relatores, nos órgãos dirigentes, não só dos partidos, como também dos próprios parlamentos, porque, mais do que descritivo, mais do que substantivo, é também simbólica a importância dessa participação. Hoje nós estamos acostumados a não ver mulher efetivamente na política, por conta só desses 15% de assento na Câmara dos Deputados, por exemplo. O número é muito semelhante nas assembleias estaduais. Não estamos acostumados a ver negros, não estamos acostumados a ver pessoas com deficiência. E por isso que essa necessária participação política, incrementar o número de eleitos, romper com a subrepresentatividade é tão importante, para a gente ressignificar tudo isso
e naturalizar a presença, a efetiva participação, os assentos concretos de todos esses segmentos sociais vulneráveis. Muito bom ouvir o senhor, doutor Joelson. E o deputado Felipe Rigoni é uma prova absoluta, né, do quanto estavam calados eu fico com dificuldade com o termo aqui, ó, hora que eu vou falar sobre portador de necessidade. Por conta da Convenção da ONU, já não há mais dúvida sobre esse termo e também uma definição do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Candidato com deficiência, servidor com deficiência, mulher com deficiência, enfim, é sempre com deficiência a expressão mais correta do ponto de vista jurídico. Porque não é uma mera condição, né? A gente tem que se preocupar em não ser preconceituoso, inclusive com a forma de referenciar, né? Então, justamente a palavra do simbólico, né? Muito importante romper também na linguagem com esses preconceitos, invisibilidade e inclusão e exclusão. Exatamente. Então, o deputado Felipe Rigoni, ele é uma prova dessa necessidade, né? Olha o quanto ele tem despertado a sociedade brasileira para uma série de discussões que estavam à margem, né? Então, uma alegria participar com o senhor aqui, doutor Joelson. Olá, doutor Joelson. Mais uma vez, considerações muito pertinentes. Começou a citar aí alguns cientistas políticos que eu gosto muito. Eu sou quase mais cientista política do que advogada propriamente dita em matérias acadêmicas. E eu me lembrei, assim, eu gosto muito do trabalho do Sidney Verba, do Voz e Equidade, quando ele diz que por mais que a gente tenha um segmento maioritário em números e que a gente tenha vozes e que até consigam se organizar, a gente tem graus de como essas vozes podem vocalizar os seus interesses. E que mesmo que esses interesses se organizem e que eles tenham interesse de se fazer representar, alguns espaços de poder estão tão restritos e é tão difícil vocalizar esses interesses quando você não ocupa o espaço de poder, que mesmo que esses segmentos se organizem, as vozes deles ainda falam mais baixo. Eu estava ouvindo Democracia Como Lidar há um tempo atrás, do Diogo Crovinel, do TRE de Minas. Eu sou muito fã do Democracia Como Lidar, eu faço uma propaganda gratuita sempre. E ele estava ouvindo a Avelin, que é uma socióloga que é indígena também, e ela dizia que lá em Belo Horizonte eles fizeram um PL para que eles pudessem transitar com seus trajes, enfim. E que na ocasião da audiência pública, veja, da audiência pública, eles foram barrados na porta da Câmara de BH porque eles estavam trajados e eles concluíram que o traje não era adequado para adentrar ao recinto público, ou seja, a gente tem um PL para tratar sobre a possibilidade que as pessoas possam trajar as suas vestes típicas e elas são barradas na porta da audiência pública, que deveria ser o ato mais público e mais acessível possível, e é exatamente quando elas tentam vocalizar o interesse de uma classe organizada, porque o espaço de poder ainda é elitizado, ainda é restrito, e isso é uma questão muito preocupante. Por mais que a gente trabalhe com políticas públicas e com ações afirmativas para tentar garantir o espaço dessas pessoas, a gente percebe que o espaço delas está sempre dentro da caixinha. Eu falo muito isso sobre participação feminina, por exemplo, que os partidos são obrigados a promover e difundir a participação feminina. Eles reclamam que não conseguem angariar candidatas e a gente sempre pontua, você teve o ano não eleitoral para capacitar essas pessoas e eles fazem o quê? Criam o Partido X Mulher, Partido X Afro, Partido X Juventude, e essas pessoas elas ficam sempre dentro da caixinha do espaço reduzido que lhes é destinado, fora dos espaços de decisão dentro dos partidos políticos, fora dos espaços efetivos, né, de plataforma, de estratégia, e me parece que esse é um óbice cultural que mesmo com as ações afirmativas e mesmo com o tratamento que a gente tenta dar de equidade para esses segmentos, a gente acaba bloqueando e colocando sempre na caixinha da política afirmativa, sempre na caixinha da obrigatoriedade. Então me parece que enquanto não houver mesmo uma evolução cultural
para a gente conseguir dar voz a essas vozes que não são poucas. A gente vai sempre ficar um pouco dentro da caixinha da política afirmativa. Mas é uma situação que realmente vai ser um pouco gradativa. Eu queria agradecer de novo, agradecer as perguntas que a gente recebeu e dizer que, infelizmente, em razão do avançar da hora, nós não vamos conseguir responder. Essa foi a minha última consideração, apenas para que o senhor arremate a sua fala, brilhante fala. Agradecer de novo, em nome da Megasoft, a sua presença e pelas palavras gentis que me dirigiu. É sempre uma honra dividir o espaço com o senhor, ministro. Muito obrigada. Tempo, tivemos oportunidade de provocar a reflexão. O objetivo aqui, nesse curto espaço de tempo, não é outro senão esse. Permitir que com esses dados, com essas nossas considerações, todos possam depois aprofundar o estudo, buscar esses dados, refletir, conversar com os seus colegas de partido, com os seus colegas no escritório, justamente para que a gente possa encontrar aí a melhor solução, as melhores ações, os melhores programas, inclusive as melhores ações afirmativas para reverter esse lamentável quadro de subrepresentatividade e pouca participação efetiva ainda de todos esses segmentos sociais na política. Por isso, mais uma vez, os meus mais sinceros agradecimentos à Megasoft por essa oportunidade, a própria ABA, que eu sei também, Associação Brasileira de Advogados, que está também conduzindo a realização desse evento, e deixar aqui um abraço para o meu querido amigo, presidente da OAB Goiás, Lúcio Flávio Paiva, e também para os meus amigos do TRE Goiás, Vicente Lopes e Luciano Hanna, que há pouco, tão brilhantemente, concluiu o seu mandato. Como goiano que sou, foi um prazer, um privilégio ter essa oportunidade de rever aqui os meus queridos, as minhas queridas conterrâneas, principalmente num evento tão importante como esse e na reflexão de um assunto tão relevante como democracia e efetiva participação política dos segmentos sociais vulneráveis. Meu muito obrigado e um bom dia. Muito bem. Mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos em nome da comissão organizadora deste webinário sobre Direito Eleitoral 2020, ao ministro do TSE, Joelson Dias. Muito obrigado, ministro, mais uma vez, pelo brilhantismo em sua apresentação. Muito obrigado por estar conosco, dedicando um pouquinho do seu tempo para todos que nos assistem por meio das mídias sociais. E os nossos sinceros agradecimentos também ao Dr. Vandir Alan, presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB Goiás, também pelo brilhantismo de suas palavras e pela belíssima contribuição dentro da temática que foi proposta. Muito obrigado aos nossos painelistas. E os nossos sinceros agradecimentos à doutora Marina Moraes, que com todo o brilhantismo, emprestando um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento e da sua simpatia, mediou este primeiro painel do nosso webinário com muita excelência. Muito obrigado, Marina, por sua participação e permaneça conosco, se possível, durante toda a programação. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, agradecemos também a todos que nos assistiram, em especial neste primeiro painel, que contribuíram com suas perguntas, suas sugestões por meio do nosso chat. Convidamos para que permaneçam conosco, participando através do chat. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal da Megasoft Informática, o façam, deixem seu like na nossa transmissão para que o maior número de pessoas possam assistir. E também muita gente perguntando sobre a emissão do certificado. Pois bem, o certificado será emitido após o término do nosso webinário, que acontecerá no meio-dia da quarta-feira, e enviado eletronicamente para o e-mail cadastrado de todos vocês. Portanto, aqueles que estão nos assistindo e ainda não fizeram a sua inscrição,
poderão fazê-la por meio da BIOS no Instagram da Megasoft Informática. Não perca seu tempo, faça sua inscrição, garanta o seu certificado e curta aí realmente o que há de melhor no direito eleitoral no nosso país durante este webinário nos próximos 3 dias. Muito bem, conforme previsto na programação, nós teremos agora um rápido intervalo de 5 minutos para que possamos fazer a conexão com os próximos palestrantes, que trarão aí para todos os presentes mais um tema de relevância dentro do direito eleitoral. Então, se inscrevam, deixem seu like e voltem daqui dentro de 5 minutos, voltamos com a sequência da programação do webinário. Um bom dia a todos.
Olá, mais uma vez, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à programação do Webinário Nacional sobre Direito Eleitoral 2020, uma realização da Academia Megasoft Gestão Pública Inteligente. Este grande evento, que conta com mais de 2.500 inscrições de forma totalmente gratuita, conta com os importantes apoiadores da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, a OAB Goiás, bem como a Associação Brasileira de Advogados. Gostaríamos mais uma vez, antes de iniciarmos este segundo painel do primeiro dia do nosso webinário sobre Direito Eleitoral 2020, de agradecer a todos que estão participando desde o início da programação, por meio do nosso chat, com perguntas, sugestões, comentários extremamente importantes e engrandecedores para o nosso evento. Então, solicitamos também àqueles que estão chegando agora no nosso canal, que se inscrevam, deixem o seu like, participem ao longo da programação com perguntas, comentários, realmente para que possa enriquecer ainda mais o nosso evento. Aqueles que ainda não deixaram o seu like, deixe o seu like para que o maior número de pessoas possa ter acesso ao nosso vídeo. Sobre o certificado de participação, muitas pessoas têm nos perguntado por meio do chat, ele estará disponível no último dia do evento, portanto na quarta-feira, após o meio-dia, através do e-mail cadastrado no ato da inscrição. Portanto, aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição no webinário, ainda dá tempo, faça na bios do Instagram da Megasoft Informática. E não perca, além do nosso webinário, também toda a programação e outros conteúdos produzidos pela Megasoft Informática no seu canal. Muito bem, nós vamos dar início a partir de agora ao segundo painel, que tem como tema central jornalismo e marketing político. O desafio de falar com o eleitor em tempo de pandemia. E mantendo o alto nível que o nosso webinário tem mostrado desde o seu início, é com muita honra que nós contamos com grandes painelistas neste segundo painel. São eles, professor doutor Celso Matsuda e também a jornalista Luísa Martins, do jornal Valor Econômico, ambos já conosco aqui no nosso webinário. Muito obrigado ao professor Dr. Celso Matsuda e à jornalista Luísa Martins por terem aceito o convite e estarem conosco aqui desde o início da programação, acompanhando todo o webinário. E para mediar este debate, este painel extremamente importante no cenário nacional em que vivemos, na verdade um cenário mundial em que vivemos esta grande pandemia, aqui ao meu lado o jornalista Leandro Coutinho, ele que tem ampla experiência, especialista em marketing político e a partir de agora assume os trabalhos para que faça algumas considerações a respeito da temática e também faça a devida apresentação dos nossos painelistas. É com você, Leandro. Muito bom dia a todos os internautas, muito bom dia ao professor Celso Matsuda, a querida colega Luísa Martins. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Manifesto também a minha gratidão por toda a equipe que está aqui prestando esse apoio, seguindo as regras de isolamento, usando máscara, álcool gel e todas as recomendações para evitar, inclusive, a aglomeração. São pouquíssimas pessoas que estão aqui dentro de um amplo auditório e tem ainda um espaço aberto para a gente realmente evitar a aglomeração. Vou começar apresentando o professor Celso Matsuda, que é doutor em comunicação pela USP, e ele é professor convidado de marketing político na pós-graduação da ECA. Professor, seja muito bem-vindo. Vou só dar um tempinho para a Luísa dar também os seus cumprimentos. Luísa Martins é repórter de política do jornal Valor Econômico, faz cobertura também na área jurídica. Luísa, como esse aqui é um evento que é majoritariamente composto por juristas, eles já comentaram que tem um prazer de ter você aqui, justamente porque acompanham a sua belíssima cobertura na área do judiciário. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Agradeço a vocês pelo convite e bom dia a todos que estão nos ouvindo. Professor, a palavra é sua, esteja à vontade para falar sobre esse enorme desafio que é realizar a comunicação em tempos de pandemia. Isso daí. Então,
o cenário eleitoral será um processo eletivo assim, bem diferente, né? Será diferente e atípico. Diferente das modificações que ocorreram na legislação, já ocorreram na legislação e que serão aplicadas agora para a escolha de prefeitos e vereadores. Só para citar algumas dessas modificações que serão aplicadas agora, por exemplo, a proibição de publicações, né, nas eleições proporcionais. E a outra é da obrigatoriedade da entrega do documento chamado Programa do Governo, que os candidatos a prefeito terão entregar todo o registro da sua candidatura junto ao Tribunal Eleitoral. Então serão bem diferentes sobre esses aspectos, e aí se soma isso, porque serão, assim, um processo eletivo atípico por causa da pandemia, né? A pandemia provocou um impacto no comportamento dos eleitores, então isso evidentemente irá prejudicar, de alguma forma irá prejudicar de um lado, né? Por outro vai trazer alguns aspectos positivos aí na comunicação dos eleitores. Então, eu queria destacar o seguinte: todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu falar, e também durante a pandemia, principalmente agora, a única forma viável e efetiva de divulgar a pré-campanha, estou falando da campanha, aquela que já se inicia, né, que todo mundo já está começando a trabalhar, é através da internet. Quer dizer, a internet existem outros meios, mas é através da internet, suas ferramentas. A gente pode ser que será uma forma factível, né, de se fazer essa pré-campanha. E aí, respondendo então, esse desafio de falar, né, com o tempo de pandemia com os eleitores, eu lembrei um pouco o que eles podem fazer. Então, nós temos algumas limitações impostas pela área da saúde, né, com todas as suas limitações de precaução, de isolamento, e também baseados na resolução do ano passado, a resolução do Tribunal Eleitoral 23.610, que dispõe sobre a propaganda eleitoral. Aí nós encontramos tudo, do que pode e não pode. Então, aí será possível considerar para a comunicação dos candidatos aos eleitores. Eu queria comentar o seguinte: vou começar pelo que me parece que é básico, mais fácil, né? São os impressos. Os impressos, por incrível que pareça, vai ser o retorno dos santinhos. Os santinhos aí, santinhos, panfletos, voltarão, jornais de campanha, etc., voltaram com muita força, né, nessa história, porque talvez seja a maneira mais fácil da entrega, que a gente tem de pessoa a pessoa, né, da entrega individual. Então, e cartas, e jornais de campanha, e planos de governo agora, que poderão ser entregues talvez via correio, né, e mais para frente, vamos dizer assim, também a forma de comunicação será através da internet mesmo, né? Então, enviar via correio ou entrega nas residências será uma maneira muito importante. E aí, adesivos e veículos e propagandas em residências. Quer que interrompa? Pois não? Professor, nós vamos ter que refazer a conexão com o senhor. Aparentemente há uma interferência no seu áudio, e a gente retoma a chamada. Ok. Com o senhor. Aguardem só um minutinho, já vai refazer a chamada. Isso, pode desligar ele. Certo. Pessoal, temos problema de conexão com o professor. Nós fizemos os testes aqui, o nosso áudio está ok, o da Luísa está ok, mas houve um problema com o áudio do professor Celso. Nós vamos refazer a chamada com ele, é uma chamada que a gente faz através do Skype, e faz o envio dessa chamada do Skype para o YouTube. Dentro de, muito rapidamente, nós vamos retomar esse contato. E aí nós já continuamos. Nós estávamos agora há pouco com o professor Celso Matsuda, ele começou a fazer as considerações dele a respeito do tema desse painel, que é jornalismo e marketing político, o desafio de fazer a comunicação, de falar com o eleitor num cenário de pandemia. Certo? Nós vamos retomar a chamada com o professor Celso Matsuda, doutor em comunicação pela USP e também professor convidado da Universidade de São Paulo, um dos mais renomados professores
está falando com ele aí? Já estamos retomando o acesso com o professor Celso Matsuda. Luísa, esse inclusive vai ser um pouco do cenário que nós vamos enfrentar nas eleições, né? Que o próprio candidato, o jornalista, o comunicador vão estar sujeitos a esse tipo de situação. Aqui, para a gente fazer essa transmissão, a gente tem que ter a boa qualidade da nossa internet aqui na Megasoft, a boa qualidade da sua internet, do seu acesso aí na sua residência e, obviamente, ao do professor Matsuda. Nós já estamos refazendo a chamada com ele. Deixa só eu ver se ele já está voltando, porque ele continua, para a gente não interromper por muito tempo a fala dele. Aí já estamos falando com ele já. Já vamos colocar ele no ar. Aí, Luísa, só para a gente não fazer uma interrupção muito grande da fala dele, ele retoma. Caso a gente continue tendo algum... O seu áudio está desligado, viu, Luísa? Caso a gente tenha alguma outra dificuldade com ele, aí eu passo a bola para você, a gente vai falando até que ele esteja com acesso normalizado. A produção já está aqui agora com o professor, vai testar agora para saber se o áudio dele está ok. Estando ok, ele volta e nós retomamos. Nós estávamos falando agora há pouco, para quem entrou agora, esse é o painel de jornalismo e marketing político, o desafio de falar com o eleitor em tempos de pandemia. O professor da USP, Celso Matsuda, estava falando, um brilhante publicitário, especialista em marketing político, doutor em comunicação pela USP, e aí ele teve problema de áudio. Para corrigir o problema de áudio, foi preciso refazer a chamada com ele, que está falando com a gente pelo Skype. Vamos só ver como que está, ele já está na linha, a gente está testando o áudio dele. E aí, caso continue com alguma dificuldade, eu passo a bola para a Luísa. Marcos, como que está? Vamos começar com a Luísa, então? Luísa, vamos continuar aqui. Certo. Perfeito, por favor. A palavra é sua, vamos falar sobre o jornalismo em ano de eleição, em ano de pandemia e os desafios que nós, comunicadores, estamos enfrentando. Perfeito. Oi, estou te ouvindo, Luísa. Vocês estavam me ouvindo antes? Eu acho que eu estava com o microfone com algum problema aqui. Ok, estou ouvindo. Ok. Então, eu estou desde 2015 em Brasília, né? Então, acompanhei a cobertura das eleições de 2016, depois em 2018, né? As presidenciais. E, com certeza, ela é diferente de todas as outras, né? Estamos num momento de mudanças que foram necessárias desde a data, né? Até, enfim, outras questões logísticas e práticas do próprio processo eleitoral e também da cobertura jornalística, né? Quando vocês me convidaram, eu ainda falei, olha, eu não me sinto credenciada para falar, apesar de ser a minha área de cobertura, né? Eu me sinto credenciada para falar sobre direito eleitoral e próprio marketing político, mas na minha área de comunicação eu acredito que seja de bastante interesse também das pessoas que estão escutando, em razão da utilidade mesmo do jornalismo nesses momentos, né? E principalmente nesses tempos de fake news, a gente tem os jornais e as fontes credenciadas de informação, elas têm um papel muito relevante. Então, nesse sentido, a gente tem acompanhado as movimentações do TSE, né, para
para tornar viável a eleição, e após a aprovação da PEC que mudou a data, as coisas andaram, a gente andava numa, né, sem muita certeza se a gente ia conseguir ter eleições esse ano, mas depois da PEC as coisas começaram a andar. Então, a partir disso, a gente tem acompanhado, né, o que o TSE tem planejado, e principalmente nessa área de logística e de distribuição e disponibilização de materiais, né, para que a eleição ocorra em segurança. Eu também ligo o áudio. Pronto, liguei os dois, o áudio e o som. Acho que agora estamos ouvindo. Quer passar a palavra para o professor, Leandro? Pode encerrar o seu raciocínio, Luísa, e aí a gente volta para o professor. Não, mas era só uma introdução assim sobre quanto o jornalismo, os repórteres, né, e os veículos de imprensa estão acompanhando essas movimentações e as decisões do TSE na área logística e de informação nessa eleição que é tão diferente das outras, para poder fazer com que o próprio eleitor tenha à disposição o maior número possível de informações corretas, né? Então, era só essa introdução que eu queria fazer, mas eu acho melhor o professor concluir a fala dele para a gente não ficar indo lá e cá, não sei. Professor. Tudo bem. Oi lá, tudo bem? Eu posso continuar? Tá ótimo. Tá bom. Então, bora. Então, vamos lá continuar esperando que agora dê tudo certo, não é isso? Bom, tudo bem. Então, eu estava comentando que será uma eleição, um processo eleitoral que já bem atípico, né? Bem atípico, diferente, e eu estava citando aí algumas coisas tradicionais, né, que a gente chama de offline, né? Offline, como é que a gente se comunica. Eu queria que os impressos, tipo santinhos e panfletos, vão continuar, eu acho que vão voltar na moda, né? Vai ser um dos recursos mais viáveis que poderão ocorrer, a distribuição de cartas, o envio de cartas, a jornais de campanha, etc., principalmente nas entregas pelos correios ou nas residências. Os adesivos devem predominar em veículos, principalmente, e nas residências, dentro das especificações da resolução. E alguns dizem, nas cidades do interior, que são os carros de som. Mas os carros de som, eu tenho a própria resolução determina agora que carros estão somente em carreatas, caminhadas e passeatas, que poderão ocorrer, mas evidentemente com algumas restrições, tipo deve-se evitar comícios e caminhadas em ruas com aglomeração, né? Mas material impresso é muito importante, procura atingir eleitores que não estão habituados às novas tecnologias e principalmente de cidades onde não há propaganda eleitoral pela TV. Agora, o que deve continuar com mídias estratégicas? Com mídias estratégicas para a comunicação, para a comunicação principalmente do conteúdo, digamos assim, dos candidatos e aquilo que eles querem se manifestar perante os seus eleitores. TVs e rádios vão continuar, e jornais vão continuar, digamos assim, predominando, né? Jornais, evidentemente, assim como TVs e rádio, tem as suas limitações, que a própria resolução determina, mas, de qualquer forma, elas continuam sendo eficientes. Estratégicas, e não são utilizadas onde também TVs e rádio, também nas cidades onde há alguma dificuldade, principalmente de não ter estações de rádio, estações de transmissores. Então, os jornais continuarão sendo uma posição estratégica muito importante, né? Que mais eu poderia falar? Então, a comunicação que vai predominar, né? A comunicação que, sem dúvida nenhuma, vai ser, digamos assim, a onda, né? Vai ser a onda e provavelmente vai repercutir da melhor maneira a utilização da mídia, né, da internet, para que, evidentemente, utilizem os recursos aí disponíveis das redes sociais. Né? E o que vai ser importante, né? Serão os conteúdos, são as mensagens que vão entregar. Olha só o negócio importante, até que me senti conteúdos, na verdade, são que, por parte do prefeito agora, os candidatos a prefeito,
eles têm aí uma resolução nova, né, uma obrigatoriedade de entregar programas, os seus programas de governo. Então, um programa de governo. O que é um programa de governo? O programa de governo são promessas do que o candidato pretende cumprir, ser eleito. E anteriormente, esses programas de governo eram utilizados no passado por alguns prefeitos, alguns candidatos a prefeitos, como marketing, como propaganda. Entretanto, agora não, agora é um documento oficial, tem que ser incorporado junto aos seus registros, perante o Tribunal Eleitoral, e, claro, ele será utilizado agora de uma forma exaustiva, né, porque é um compromisso oficial de forma efetivamente grande para a comunicação, para a divulgação, para a propaganda, para a manifestação junto aos seus eleitorados. E os candidatos a vereadores, que agora também vira aí essas, não digo dificuldades, essa limitação de somente serem candidatos pelo seu partido, não se permite mais as coligações só são permitidas nas eleições majoritárias para prefeitos, para vereadores não se permite. Então, o vereador vai ter que brigar, digamos assim, junto com os seus colegas de partido. E nada mais justo, portanto, de que esses vereadores levantem aqueles compromissos do seu prefeito. Se bem que o prefeito também pode ter coligações, mas ele tem um programa de governo. Então, nesse programa de governo, deve ser a bandeira desses vereadores. Por que eu estou falando que conteúdo é muito importante? Porque esses conteúdos são distribuídos pelo Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, e inclusive o WhatsApp. E cada um deles tem o seu formato, a sua maneira de ser dirigido, mas a coisa que mais vai interessar os eleitores. Pessoal, como você podia perceber, como você podia notar, a qualidade do sinal do professor Celso Matsuda estava ruim, Luísa, e aparentemente caiu o acesso do professor Celso Matsuda. Aparentemente perdemos o sinal do professor Celso Matsuda, deu para perceber que o sinal dele estava ruim. Sim, tô te ouvindo, Luísa, pode falar. Leandro, você está sem o microfone. Aí, pronto, agora está me ouvindo. A gente percebe que o sinal do professor Celso Matsuda estava ruim e, infelizmente, perdemos o contato com ele. Mas até onde pude ouvir, Luísa, ele estava discorrendo acerca do desafio que é você fazer uma campanha completamente diferente de todas as outras. De todas as demais, a Luísa não está me ouvindo. O desafio de se realizar uma campanha completamente diferente de todas as demais campanhas e que agora o candidato, que até há pouco tempo fazia carreata, fazia caminhada, bandeiraço, vai ter que enfrentar uma realidade completamente diferente. Se até pouco tempo atrás nós estávamos caminhando com passos próprios para a migração da campanha eleitoral nas ruas, analógica, para o processo digital, que foi extremamente evoluiu de uma forma muito arrojada na eleição passada, dessa vez esse chega como um cenário definitivo e absoluto. Eu acredito que 90% dos candidatos que serão eleitos terão feito principalmente sua campanha nas plataformas digitais. Inclusive, dessa vez, Luísa, se em todos os cenários anteriores a pré-campanha tinha um peso muito grande, agora tem ainda mais. Eu fiz uma conta de quando o Congresso Nacional, em diálogo com o TSE, alinhou qual seria a nova data da eleição. Por que era necessário haver esse alinhamento? Não tem nada de absurdo nisso. Porque era preciso
que o Congresso conversasse com o TSE para saber qual o limite que a Justiça Eleitoral tinha para conseguir realizar, colocar as eleições em todas as suas etapas. Porque se o primeiro turno vai ser no dia 15 de novembro, tem o segundo turno logo 2 semanas depois, tem o processo de impugnação de candidaturas, diplomação, posse dos eleitos. Então, quando se fez a definição desse novo calendário eleitoral, eu fiz a seguinte conta. Daquela data até a eleição, 15 de novembro, nós tínhamos 75 dias de pré-campanha, sendo que a campanha efetivamente seria de 45 dias. Eu queria saber de você, Luísa, como que está a cobertura jornalística? Já tratam os pré-candidatos quase como candidatos, uma vez que eles já estão trabalhando tendo em vista o pleito do dia 15 de novembro, ou ainda há um clima de pré-campanha realmente? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Sim. Não, a gente está... essa é uma questão delicada, de fato, porque a gente tem visto a movimentação muito pelas redes sociais, né? Mas, enfim, como ainda não estamos na campanha propriamente dita, a gente acompanha, né, os bastidores, né? Está sempre atento à movimentação dessas pessoas que a gente sabe pelas nossas apurações que pretendem concorrer, mas a gente não pode tratá-los ainda como candidatos, obviamente. Então, é uma coisa que a gente fica até atento e as redes sociais, e hoje nesse período de home office também facilita um pouco, porque a gente consegue perceber bem essa movimentação, né? E enfim, falando com as pessoas para ver como que estão se articulando as alianças, as candidaturas e tudo mais. Mas o que eu estava falando lá no início, Leandro, antes de dar não sei se o professor vai voltar, como é que ficou isso, ou se eu posso dar andamento à minha fala. Pode dar andamento, porque aparentemente ele continua sem conexão. Tá bom. Então, o que eu estava falando, que eu acho que que tem mais... tem bastante a ver com o tema, né, desse painel, é a comunicação, os desafios de se chegar à informação ao eleitor, né? E nesses tempos de fake news é uma coisa que o jornalismo ele ganha uma relevância ainda maior. E então a gente tem